eu sou Verônica, essa é a Biblioteca da V. E hoje eu vou fazer um vídeo sobre recomendações aleatórias. Nossa, o que são essas recomendações aleatórias? São aleatórias, né? Eu vou falando aqui, vocês vão entendendo um pouco melhor. Eu pensei nisso assistindo um vídeo da Tatiana Feltrin. Ela tem uns vídeos que ela fala os livros favoritos da vida. E eu achei bem bacana mostrar os livros que de certa forma te marcaram na sua vida como leitor. Mas quando eu fui ver os meus, eu fiquei com dificuldade de escolher livros específicos que ajudaram o meu desenvolvimento da leitura de um modo geral, porque eu ficava lembrando lá do início e eu lembrava muito dos quadrinhos, que eu sempre fui fissurada em Turma da Mônica, e quando eu comecei a ler foi com aquilo ali que eu comecei a me ambientando, depois com livros de contos de fadas. É um caminho mais ou menos normal, né? Natural para quem lê desde de pequeno. E aí entrei na escola e comecei com a coleção Vagalume e tudo mais. Então eu vi que pra mim ia ser um pouco mais difícil separar os meus livros favoritos da vida. Mas eu pensei em separar alguns de antes de eu começar o canal. Bom, não é muito difícil porque o canal é novo, né? Mas tudo bem. Mas eu fiz um dos primeiros vídeos que eu fiz, foi um do Top 10 de 2014. Só que eu li muitos livros bons antes de 2014 que eu queria aqui compartilhar e falar um pouco deles. Então eu devo fazer mais vídeos dessas recomendações aleatórias. E eu vou tentar separar uns 5 cada vídeo, porque eu quero falar pelo menos um pouquinho sobre cada livro. E se eu separar 10 de cada vez, eu vou só falar os nomes e pronto, acabou. Então vamos lá, né? Porque eu já tô falando demais pra variar. Então eu separei 5 aqui pra falar hoje, de gêneros variados, ok? Eu vou começar com o mais fininho que eu tenho aqui, que é O Alienista, do Machado de Assis. Esse livro, na verdade, é um conto do Machado de Assis, um conto grande, que dá pra fazer até um livrinho, mas como o livro ele é muito fininho. E esse livro ele vai contar a história do Simão Bacamarte. Ele é meio que um doutor, um médico psiquiatra, vamos colocar dessa forma, na cidade onde ele mora, na vila Itaguaí. Itaguaí é a cidade. E ele decide fundar uma casa verde que ele chama, que é como se fosse um hospício, na verdade. E ele vai começar a querer tratar essas pessoas que são as loucas do lugar. Só que a coisa começa depois aí degringolando e você começa a questionar esse limite da sanidade. O que é ser louco, o que é ser são, à medida que a Casa Verde vai se enchendo de gente. E eu gosto muito de Machado de Assis. Ele é bem irônico, ele mostra bem o ser humano falível, sabe? Nada de, não, fulano é muito bom, é muito valoroso, muito virtuoso. Não, ele mostra o ser humano com as suas qualidades e com seus defeitos. Eu gosto muito da escrita dele. Se você tem resistência com Machado de Assis, como eu já tive, você pode começar com contos dele, como eu fiz depois. E O Alienista é um conto grande, como eu falei, e é muito, muito interessante a forma como ele constrói e desconstrói esses conceitos de sanidade. Muito, muito bacana e é divertido esse livro. Eu gostei bastante. Um outro livro que eu mencionei ele aqui em uma tag, mas eu não falei muito sobre ele, é As Aventuras de Huckleberry Finn. Eu descobri esse livro na faculdade, quando eu fiz a primeira vez, e eu tive que ler ele em inglês para um trabalho, mas aí depois eu quis comprá-lo em português e eu achei essa edição aqui da LPM Pocket. Sobre o que vai falar As Aventuras de Huckleberry Finn? Esse livro, ele vai contar a história do Huckleberry, do Huck. Ele é um garoto que o pai dele era meio violento, bêbado, queria bater nele e tudo mais. Ele é criado numa casa que tem lá 2 senhoras, se não me engano, e as senhoras tentam educar ele, catequizar, aquela coisa toda. Só que ele tem esse bichinho que rói, né?
que ele não sossega, ele não é do tipo domesticável, vamos dizer assim. E o Jim teve um belo dia, por causa de algumas coisas que acontecem, ele resolve fugir. E ele vai, depois de um tempo que ele tá fugindo, ele encontra o Jim, que é um escravo do mesmo lugar onde ele morava, que ele também tá fugindo. E o Huck aprendeu que escravos são propriedades dos donos. Então ele se passa às margens do Mississippi, essa história, na época da escravidão ainda nos Estados Unidos. E ele começa a viver esse conflito, porque ele começa a fazer amizade com o Jim, e ele fica dividido entre ajudar e entre, meu Deus, eu tenho que devolver, eu aprendi que ele tem que voltar para os donos dele. Então ele começa a viver esse conflito. É o Huckleberry que narra a história e fala as aventuras de Huckleberry Finn exatamente por isso, porque tem essa trama ao fundo, que ele e o Jim tentando fugir e chegar em algum lugar. Mas ao longo dessa viagem deles, descendo o Mississippi, tem um barco, tá vendo? Eles vão por uma balsa. Ao longo dessas viagens deles, eles vão vivendo várias situações que envolvem o Jim não ser descoberto, que envolve eles precisarem arranjar comida, se levantar suspeitas que eles estão fugindo, eles encontrarem pessoas mau caráter no caminho. Então tem várias situações, tem a construção de amizade, tem a descoberta dos seres humanos por um garoto que ele percebe, e ele tem um senso crítico muito apurado para a idade dele. É muito interessante, porque ele começa a ver, e acontece uma coisa ou outra, tem horas que ele fala, nossa, eu fiquei com vergonha da raça humana. É muito interessante, é uma leitura que pode demorar um pouquinho mais por causa do jeito como a narrativa se desenrola, mas ele tem um senso crítico fantástico. É um dos meus livros favoritos, com certeza, As Aventuras de Huckleberry Finn. Eu super recomendo. Um outro livro que eu recomendo é Em Algum Lugar do Paraíso, do Luiz Fernando Veríssimo. Na verdade, ele tá meio que representando um gênero aqui. Eu gosto muito das crônicas do Veríssimo, elas me divertem bastante. Eu tô tentando completar a coleção que eu tenho dele. Mas esse aqui foi, além de ter sido um dos mais recentes que eu comprei, foi um dos que me fez rir mais, assim. Ele é bem divertido, ele é leve, crônicas são curtas, né, geralmente. É um livro bom pra você sempre tá carregando, você lê um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E o Veríssimo, eu gosto muito do jeito irônico dele, como ele debocha do comportamento humano, às vezes, dessas manias que a gente tem. E a forma como ele desconstrói alguns mitos, às vezes, de forma divertida. E são crônicas, para quem gosta de humor, ou para quem gosta de uma leitura leve, são crônicas muito, como eu falei, divertidas e leves, pra você se divertir. Esse aqui é um dos meus favoritos, na verdade, ó, É Algum Lugar do Paraíso. Gostei demais desse daqui. Outro livro que eu vou falar aqui é um livro de vampiro. Nossa, Verônica, sério que você vai recomendar um livro de vampiro? Pois é, eu vou. Esse livro aqui é do André Bianco, ele é um escritor brasileiro. Esse livro chama Os Sete. E Os Sete, como o nome fala, vai contar a história de 7 vampiros. Na verdade, dois amigos lá do sul, eu não lembro se é Santa Catarina ou Paraná, algo assim. Eles são mergulhadores, eles encontram uma caravela portuguesa afundada com uma caixa selada lá dentro, entre outras coisas, né? Eles gostam de resgatar esses tesouros submersos para vender para faculdade de história, aquelas coisas todas assim, fazendo todo um trabalho arqueológico mesmo. E tem essa caixa selada lá dentro. A literatura e o cinema nos ensinam que quando você encontra uma caixa selada por algum motivo, com avisos para não abrir, o que você tem que fazer? Não abrir, mas sempre se abre, que é para ter a história. Esse aqui é mais um caso. E aí, nessa nova caixa de Pandora, porque sempre tem uma caixa de Pandora, vai ter o cadáver, não o cadáver, como se fosse ossada mesmo, bem coisa de 7 vampiros.
E aí, depois de um tempo, assim, você vê que esses vampiros vão despertando. Cada um desses vampiros tem uma característica especial, como se fosse um poder, vamos dizer assim, diferenciado, algo que é um poder mesmo. Mas isso aqui foi escrito antes de Crepúsculo, tá? Só pra dizer, não pensa que tá copiando não, porque isso aqui é anterior a Crepúsculo. E aí, você acha que a história não vai colar, porque essa caravela portuguesa, os vampiros são portugueses, e quando eles começam a falar do sotaque, falar porque você tem aquela noção do português, das piadas de português. Então você acha que você vai achar os vampiros engraçados e não vai se assustar com eles. Leda engano. Eles são maus, eles são cruéis, eles... Realmente esse livro não é de vampiro bonzinho, não é isso. Não tem isso aqui. E é muito bacana. Poxa, eu gosto demais desse livro. Eu li umas 2 ou 3 vezes já. Ele tem uma continuação. Na verdade, o 7, ele tem... Existem vários livros que o André Bianco escreveu depois a partir desse daqui. Mas não é que uma série, obrigatoriamente, você tem que ler todos, não. O que eu recomendo você ler é o que vem logo depois, esse que é o 7º. Porque eles são 7 vampiros, cada um tem um nome, mas tem um apelido, de acordo com o poder, vamos dizer assim, que eles têm. Tem o Lobo, tem o Tempestade, tem o Inverno, o Acordador, o Gentil e o 7º. Eu esqueci algum? Não sei, conta aí depois. E quando eles acordam, o primeiro a acordar, uma das primeiras coisas que ele faz é pegar o cadáver, a ossada do 7º e esconder, sabe? E tirar ele de junto dos outros, porque os outros 6 têm medo do 7º, pra você ver como é que o bicho é complicado. E aí no segundo, que chama 7º, você vai conhecer melhor o 7º e vai entender por quê. Ele é surtadaço. Então é muito legal o 7 e o 7º, que é a sequência desse daqui. Aí depois vem o Turno da Noite e outros que são derivados também daí, mas eu não li. E quando você termina o 7º, você não sente tanto essa questão da obrigação de continuar também, não. Esse aqui até que termina com um gancho bem, assim, desesperador, que você quer a sequência. Mas o 7º, ele se encerra bem, você pode ficar satisfeito com o segundo na história. Mas ele é uma história bem construída, eu acho que o André Bianco amarra muito bem o que ele faz aqui. E eu recomendo o 7. E por fim, o 5º livro que eu vou recomendar nesse vídeo aqui é Morte Súbita, da J.K. Rowling. Ok, J.K. Rowling escreveu Harry Potter e tal, e depois escreveu esse livro aqui. Eu acho, esse livro divide opiniões, eu acho que em parte, porque as pessoas esperavam Harry Potter, algo parecido, uma escrita parecida, qualquer coisa que lembrasse Harry Potter a elas. Então foi esse, eu acho que esse é o problema de muita gente. Esse livro, ele é um livro muito sério e muito... Ele me lembrou, na verdade, quando eu li, ele me lembrou a pegada do Machado de Assis, de mostrar os defeitos do ser humano, sabe? Ali, deixar você ver muito claramente os defeitos. E me lembrou um pouco isso. E tem gente que não curte isso, tem gente que não tá... Às vezes a pessoa só não tá acostumada, sabe? E pode ter resistência. Além disso, ele é um livro grande, ele é uma leitura mais lenta, sim. Mas eu gostei demais dessa história. Ok, ele é triste no sentido de... Não é do tipo que te arranca lágrimas, não. Ele é do tipo que você vai se desapontando com o ser humano a cada página, sabe? Parece que ninguém tem qualidade aqui. O que não é verdade. Tem qualidade, tem pessoas que são realmente boas. Mas você vê muita gente olhando o próprio umbigo. E isso, tem gente que não gosta de encontrar isso nas páginas de um livro, sabe? Mas isso é tão real, você vê tanta gente real aqui, que às vezes isso que incomoda as pessoas. Elas querem a leitura só pra fugir da realidade. Só que a leitura te confronta com a realidade também. E às vezes é bom você equilibrar esses dois lados aí. É muito bacana a forma como ela apresenta os personagens no início da história. Você acha que você não vai dar conta, que você vai confundir todos eles, porque são muitos. Mas depois não, ela vai amarrando e você sabe quem é quem.
Eu achei que eu não fosse conseguir distinguir quem é quem, porque no início eu falei, meu, nossa, é muita gente, é muita família, é muito nome, eu vou me embolar. Mas não, eu não sei o que ela faz, deve ser alguma magia, e você consegue saber quem é quem. Mas a forma como ela apresenta os personagens no início do livro eu acho muito interessante, porque ele começa com a morte do Barry Fairbrother, que não sei se tem alguém que ainda não sabe sobre o que é a história. Ele faz parte de uma espécie de conselho, como se fosse um grupo de vereadores, só que é de um lugarejo, então não é bem isso, é um conselho. E ele é meio que titular do conselho, então ele morre, nossa que spoiler, não, ele morre na segunda página do livro, você já sabe que ele vai morrer e tem essa vaga do lugar dele. E ela vai apresentando os personagens à medida que a notícia da morte do Barry corre pela cidade. Uma conta pro outro e você vai pra casa do outro. Fulana falou com o marido, assim, assim, assim. E aí, pelo jeito como eles reagem à morte dele, você começa a ver como é a personalidade de cada personagem e o papel deles ali. Eu gostei muito desse livro. É um dos meus favoritos, com certeza. Eu li também 2 vezes. A primeira vez eu li bem devagar, porque ele é um livro para você ler devagar, realmente. Da segunda vez eu queria pegar melhor o todo e li mais rápido. Então eu recomendo bastante esse aqui, mas por favor, esqueçam, apaguem da sua mente o Harry Potter, porque não tem nada a ver com isso aqui, tá? Tirando o nome da autora. Esquece Harry Potter aqui. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das recomendações. Eu vou tentar mesclar estilos aqui, até pra vocês tentarem experimentar estilos novos. O que eu acho importante, eu tô tentando fazer isso, ler estilos literários diferentes do que eu tô acostumada, pra aumentar sempre, sabe? Expandir a cabeça, expandir a mente. Eu acho isso muito importante, até pro nosso amadurecimento como leitores. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das sugestões. Deixem suas sugestões ali embaixo, comentem, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscreve no canal para saber sempre que tiver vídeo novo. Até a próxima!